Amados da paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje estamos iniciando uma nova etapa no canal, em que eu pretendo publicar não somente as lições bíblicas, mas um conteúdo voltado para professores de escola bíblica, para obreiros e para aqueles irmãos que amam estudar a palavra de Deus, que ama a escola bíblica dominical. Se você é professor da escola, se você é líder ou se você é um obreiro, esse canal aqui é para você a partir de agora. Aqui nós falaremos sobre a Bíblia, sobre a escola bíblica dominical e a formação cristã com profundidade e com clareza. Então, seja muito bem-vindo. Eu quero iniciar essa etapa do canal apresentando 10 características de um professor da escola bíblica dominical numa igreja pentecostal. Eu sei que existem diversas formas e lugares para que um professor ensine a palavra de Deus, mas eu quero me referir aqui aos professores da escola bíblica dominical numa igreja pentecostal. Embora, claro, essas características possam ser colocadas e aplicadas na vida de qualquer professor, não importa se ele é um professor nas escolas seculares, se ele é um professor numa igreja renovada ou em qualquer outro ambiente, essas características também servem para ele. Mas aqui especificamente eu quero falar para professores da escola bíblica dominical numa igreja pentecostal. E a primeira dessas 10 características é o compromisso com a palavra de Deus. Amados, para que você seja um bom professor da escola bíblica, a primeira característica que você precisa ter é zelo, amor pela palavra de Deus. Ter compromisso em estudá-la de verdade. Sabe, você precisa amar as Escrituras mais do que qualquer outro livro. Eu creio que nós, professores de escola bíblica dominical, precisamos ter um acervo em casa de Bíblias, de várias traduções, se possível em idiomas diferentes, várias versões, porque tudo isso vai ajudar você quando você estiver se preparando para o estudo da palavra de Deus e o ensino da palavra de Deus. Além disso, você precisa estudar a Bíblia com seriedade. Estudá-la é mais do que ler diariamente. Eu sei que todo professor de escola bíblica dominical tem um compromisso de ler a Bíblia todos os dias, mas eu quero me referir ao estudo sistemático que você precisa fazer da Bíblia. E eu diria que uma das boas formas de você estudar a Bíblia com profundidade é você simplesmente estudar um capítulo por dia, não mais que isso. Mas aprofunde-se ao máximo naquele capítulo que você estiver estudando naquele dia. Procure saber tudo o que você puder a respeito dele, tanto na parte de hermenêutica como na parte da exegese. Tudo você precisa se aprofundar e se aprofundar muito. Além disso, o compromisso com a Bíblia implica em ensiná-la com fidelidade, sem ficar diluindo o texto, sem ficar moldando aos modismos que nós temos hoje nas igrejas. O bom professor é aquele que tem compromisso com a palavra de Deus e não faz adaptações dela à vida de seus alunos. Procura enquadrar os seus alunos ao estudo da palavra de Deus. A segunda característica de um bom professor da escola bíblica dominical é a dependência do Espírito Santo. Amados, primeira coisa, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, procure o mais urgentemente possível ser batizado. Consagre sua vida, ore mais, leia mais a Bíblia, jejue mais, consagre mais, busque mais. Você precisa ter o batismo com o Espírito Santo
na sua vida, você precisa depender dele integralmente para você ser um bom professor. Você precisa reconhecer que o ensino cristão não é só transmissão de conteúdo, mas a ação do Espírito Santo que ilumina, convence e transforma. Isso nenhuma capacitação intelectual, acadêmica pode substituir. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer a aplicação correta da palavra de Deus quando ensinarmos. Terceiro, o bom professor de escola dominical, ele precisa ter uma vida cristã coerente. A sua vida precisa confirmar aquilo que você ensina. Para nós, professores da escola bíblica dominical, não vale aquela frase famosa de que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, aqui é o contrário. Faça o que eu faço. Então você precisa viver cada dia o que você ensina e ensinar aquilo que você vive. Você não é perfeito, eu sei, como eu também não sou, mas nós precisamos ser íntegros. O nosso caráter não pode ter nenhuma deformação. Precisamos agir com integridade. Porque sabe de uma coisa? A nossa vida ensina mais do que 1000 palavras que dissermos aos nossos alunos. Se os nossos alunos verem em nós vida espiritual, eles vão crer naquilo que nós estamos falando. Caso contrário, não. Quarta característica de um bom professor na escola bíblica: didática simples e clara. No livro Uma Igreja com Propósitos, Rick Warren ele fala uma frase que eu acho interessante. Ele diz que ao ensinar a Bíblia é melhor ser claro do que ser profundo. Mas isso não significa que nós vamos ficar apresentando um ensino bíblico muito raso, de forma alguma. Precisamos ser profundos, mas antes de ser profundo, nós precisamos ser claro naquilo que nós ensinamos. Você precisa saber explicar a Bíblia, conhecer as várias interpretações. No mínimo, você precisa saber que existem vários métodos de interpretação bíblica. Os mais comumente utilizados hoje é o método histórico crítico, que é o pior deles e que você jamais deve usá-lo para interpretar as escrituras na escola bíblica dominical ou na sua igreja. O outro método é o método histórico gramatical, que foi criado ainda no século IV e que vem prevalecendo até hoje. Foi, depois da Reforma, o método adotado pelas igrejas reformadas. E você tem ainda o primeiro método que foi criado pela igreja, e você tem ainda o primeiro método que foi criado pela igreja em Alexandria, no Egito, que é o método alegórico. Embora esse método tenha várias coisas ou várias nuances que você pode utilizá-lo com muito cuidado, porque ele também tem erros e erros crassos na hora de você fazer a exegese bíblica. Então, portanto, muito cuidado. Então, você precisa ter uma didática simples e clara. Os seus alunos precisam entender o seu ensino da forma mais completa possível. Cada lição que você apresenta na escola é uma oportunidade para você ensinar algo novo para os seus alunos. Não em termos de conteúdo, mas em termos de mudança de vida. Isso é mais importante. Quinta característica de um bom professor na escola bíblica pentecostal: zelo
doutrinário pentecostal. Amados, uma coisa que nós precisamos com muita urgência hoje nas igrejas pentecostais é voltar ao ensino da busca pelo batismo com o Espírito Santo. Isso não está sendo mais enfatizado nas nossas igrejas e nós precisamos enfatizar isso. Você precisa conhecer a doutrina pentecostal desde a sua origem até a aplicação hoje. Você precisa valorizar a doutrina pentecostal. Você precisa conhecer a história do pentecostalismo, ensinar isso com convicção e com equilíbrio, sem exageros, sem fanatismos, mas você ensinar claramente o que é a ação do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo. Você tem que diferir isso. E você precisa incentivar seus alunos e você mesmo a viver sob o domínio do Espírito Santo. Sexta característica: espírito ensinável e humilde. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com os outros professores. Dizem que aquele que para de aprender hoje deixa de ensinar amanhã. Eu concordo muito com essa frase. Nós não podemos ficar estagnados, acomodados, parados no tempo e no espaço, achando que já sabemos tudo. Mesmo que você já tenha pós-doutorado em teologia, meu irmão, eu te garanto que você pode continuar aprendendo. E é isso que nós precisamos fazer. Você deve aceitar correções e entender que ninguém se forma professor de escola bíblica. Parece contraditório o que eu estou dizendo aqui, mas a verdade é que nós estamos em constante formação. Olha, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical há 49 anos. Eu faltei pouquíssimas vezes à Escola Bíblica Dominical nesses 49 anos. E eu posso dizer uma coisa para você: eu não me canso de aprender na escola bíblica. Eu não me canso de aprender com as lições bíblicas, por mais falhas, por mais erros que elas possam ter. Eu não me canso disso. Agora, uma coisa interessante: eu nunca recebi nem o certificado, nem um diploma por ser o aluno da Escola Bíblica Dominical há 49 anos. Sabe por quê? Porque nós estamos sempre aprendendo, sempre em formação. Sétima característica: sensibilidade pastoral. Eu não estou dizendo aqui que você precisa ter título de pastor. Eu estou dizendo que você é capaz de perceber o contexto da classe, as dores, as dúvidas, as dificuldades dos seus alunos. Não para você dar indireta, mas para você trabalhar objetivamente aquilo que a sua classe precisa aprender. Isso é sensibilidade pastoral. Não é você pegar um exemplo de um aluno que está passando por uma fase, por um problema, por alguma coisa, e você falar aquilo na sala. Não é isso que eu estou dizendo. Sensibilidade espiritual é você conhecer as características de seus alunos e trabalhar em cima disso, sem apontar e sem expor quem quer que seja. Isso é muito importante. Oitava característica: compromisso com a preparação. Amados, John Stott, ele dizia que não pregava um sermão sem que ele gastasse menos de 30 horas preparando aquele sermão. Moody disse que não pregava sobre nenhum texto bíblico que ele não tivesse lido aquele texto por pelo menos 50 vezes. Olha, eu te garanto que o tempo de preparo para uma lição bíblica
tem que ser de no mínimo de 15 a 20 horas de estudo de verdade. De você sentar numa cadeira e numa mesa com bíblias, dicionários e tudo mais que você precisar, e um bom computador de lado, que hoje ninguém vive sem essa ferramenta, e aí você pode preparar então as suas lições adequadamente. Você não vai ficar improvisando, sabe? Porque improviso não é boa resposta para quem quer ensinar. Você precisa de orar, estudar, planejar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é desorganizado. Ele não atua no lugar onde não há preparação adequada para ele agir. Então você tem que tomar cuidado com isso. 9ª característica: testemunho de amor pela igreja. Irmãos, nós precisamos aprender a valorizar a nossa igreja. Não estou falando a nossa denominação ou o nosso pastor, não. A nossa igreja. Nós precisamos amar a nossa igreja e viver de acordo com os ensinos que ela propaga, que ela ensina. É isso que nós precisamos fazer. Veja, não se ensina por status ou visibilidade, mas por amor a Cristo e a formação espiritual dos alunos. A Bíblia precisa moldar a minha vida e a sua vida e a vida dos nossos alunos. Isso é extremamente necessário. E 10ª característica: paixão por formar discípulos. A missão mais importante que nós recebemos de Jesus foi fazer discípulos. E é isso que nós precisamos fazer. Eu creio que a escola dominical precisa ser entendida como uma instituição utilizada para e não ter um fim em si mesmo. Ela deve ser utilizada para que a gente prepare pessoas, para que nós consigamos levar pessoas à maturidade. Embora eu não goste muito desse verbo levar, ou ninguém a lugar nenhum, mas eu creio que nós podemos incentivar corretamente. Nós podemos oferecer material de estudo para que as pessoas cresçam em maturidade, em caráter diante de Deus. É isso que nós precisamos. E olha, resumindo tudo isso que eu falei, um bom professor da escola bíblica dominical pentecostal ensina com a Bíblia aberta, o coração no altar e os pés na realidade da igreja. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.